Olá, queridos, amados do Senhor Jesus Cristo, queridos e amados irmãos de Nova Aliança, do grupo Mensagem do Pastor, do Culto, queridos e amados que me acompanham pelo canal do YouTube, muito bom dia, segunda-feira, quero te desejar um dia abençoado, uma semana próspera, rica nas bênçãos de Deus. Amém, queridos? Amados, ontem durante a pregação de um dos nossos pastores, né? De repente eu me vi fitando, assim, olhando fixamente o castiçal dourado que tem ali na frente do nosso culto, lá no nosso templo. Né? Não que eu tenha me distraído com isso, mas aquela imagem, né, ficou assim gravada na minha retina. E hoje aqui na minha devocional me veio à mente a figura daquele castiçal. E aí, mais uma vez, eu recorri às minhas anotações sobre a construção do tabernáculo. E uma das peças, né, que compunham o tabernáculo era justamente o castiçal. Era um elemento, né, instruído por Deus ali para Moisés construir. E aquele candelabro, né, do tabernáculo, descrito lá em Êxodo 25, era uma peça muito bonita, elaborada de ouro batido, tinha uma haste central com 6 braços, saindo dela 3 para cada lado, né? E totalizava ali 7 lâmpadas, né? Eu tenho aqui uma réplica de um castiçal pequeno, né? Porque é um símbolo, é apenas um símbolo. E esse candelabro, ele precisava ser constantemente cuidado pelos sacerdotes, porque eles tinham que repor o azeite, aparar os pavios, né? Tinham que acender os castiçais, as lâmpadas, né? E apagá-las. Ou seja, a luz dependia do trabalho humano, né? Era o candelabro da lei. Muito bonito, reluzente, era santo como todas as outras peças do tabernáculo, mas tinha um aspecto, exigia esforço humano contínuo, né, para poder funcionar. Eu lembrei aqui, né, no momento da minha oração, da minha reflexão, eu lembrei de um texto profético, né, que está no livro de Zacarias, capítulo 4, muito tempo, né, depois da construção do tabernáculo, que foi descrita lá em Êxodo 25. Aqui Zacarias, ele foi um profeta que ministrava em tempos muito difíceis, irmãos. Naquele tempo, o povo de Israel havia retornado do exílio babilônico, né? E a reconstrução do templo, que havia sido destruído um tempo antes, quando Jerusalém foi atacada e o seu povo levado cativo, a reconstrução estava paralisada, né? O desânimo tomava conta do povo, as forças pareciam insuficientes. Se a gente lê a história, lê a passagem bíblica, nós vamos ver que os recursos eram escassos e os inimigos eram muitos, né? E foi nesse contexto que Deus deu a Zacarias uma série de visões noturnas, né? E uma delas se destaca de forma especial, que é justamente a visão do candelabro de ouro. Ele vê nessa visão, nessa revelação, um anjo que lhe pergunta o que ele estava vendo. E Zacarias responde que ele estava vendo um castiçal de ouro com 7 braços e 2 ramos de oliveira, um de cada lado, né? E claro que foi uma visão sobrenatural, e o candelabro que Zacarias estava vendo não era igual ao do tabernáculo de Moisés, né? Há diferenças significativas aqui, que é justamente o que eu quero pontuar, para verdades profundas, né, sobre a graça de Deus e a obra do Espírito Santo. Nós vemos ali na visão de Zacarias, nós temos a revelação do que eu chamo de candelabro ou castiçal da graça, né? João capítulo 1 registra justamente essa transição, né? Quando ele diz, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A primeira coisa, amados, que nós devemos observar é que o candelabro de Zacarias difere significativamente do candelabro do tabernáculo, né?
aquele candelabro mosaico do tempo de Moisés. O candelabro de Zacarias na visão dele, era diferente, e a diferença mais importante é justamente esta. No candelabro, né, que ele estava vendo, o azeite fluía automaticamente, né? E as duas oliveiras, né, forneciam um óleo, né? E aquele vaso da onde subia os braços, né, distribuíam o azeite e as lâmpadas queimavam, né? E a pergunta que fica, e o homem? O homem, nessa visão, ele já não participa, né? Ele não precisa repor o azeite, ele não precisa parar os pavios, o sistema é autossuficiente. E isso é a graça, amados, né? Não depende do esforço humano, flui diretamente de Deus, né? Então, o tabernáculo era temporário, o templo também era, né? Mas o que Zacarias estava vendo aponta para algo eterno, um melhor pacto, um melhor sacrifício, uma melhor provisão, né? Quando a gente lê Hebreus, né? Lá no capítulo 8, o escritor explica isso, né? Séculos depois, né? Quando afirmou que Jesus havia alcançado um ministério excelente, uma posição de mediador, né? De um pacto melhor, confirmando assim melhores promessas. Então, para a nossa vida, né? O que nós podemos tirar dessa avaliação ou dessa meditação, dessa reflexão, né, sobre esse tema? A pergunta que vem é: você ainda vive, né, tentando manter a luz acesa por esforço próprio, né, tentando merecer o favor de Deus? A graça, ela opera de forma diferente, ela flui de Deus para nós, não de nós para Deus, né? Na continuidade, quando a gente lê o livro de Zacarias, no capítulo 4, ele afirma, né, não por força nem por violência, mas pelo Espírito Santo, né, diz o Senhor dos Exércitos. O que nós aprendemos aqui? Que a igreja, amados, não é construída por programas humanos, né? O reino não avança, né, através de estratégias de marketing. Vidas não são transformadas, né, por eloquência ou persuasão, né, mas pela palavra de Deus. Inclusive, a mensagem de ontem falava justamente isso. A palavra, a verdade, é o próprio Deus encarnado, que é Cristo, né? E Paulo entendeu isso e disse lá em 1 Coríntios, né, na primeira carta que ele escreveu aos Coríntios, no capítulo 2, que a sua palavra e a sua pregação não estavam baseadas em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do espírito de poder, né, para que a nossa fé, né, na verdade, não se apoiasse em sabedoria de homens, mas em poder de Deus, que é a palavra de Deus, né? Queridos, eu te digo que esta verdade liberta e desafia, ao mesmo tempo que liberta, porque tira dos nossos ombros o peso de fazer a obra de Deus acontecer. Isso não depende de nós, depende do Espírito. Desafia porque nos chama a depender totalmente de Deus, né? Não podemos confiar nos nossos métodos, na nossa inteligência, nos nossos recursos. Nós precisamos do Espírito Santo. O candelabro de Zacarias, a meu ver, funciona sem intervenção humana. A luz brilha porque o azeite flui das oliveiras, da mesma forma a igreja brilha quando o Espírito Santo flui através dela, né? Então, nesta segunda-feira, amados, começando a semana, né, eu quero colocar assim uma palavra, eu quero perguntar ao teu coração: em que você tem confiado, né? Para servir a Deus ou para fazer as coisas que têm que ser feitas na sua vida, em suas habilidades, né? Em seus conhecimentos, em seus recursos. Olha, a obra de Deus só acontece pelo Espírito de Deus, né? Na visão de Zacarias, as duas oliveiras apontam para alguém que seria tanto rei quanto sacerdote, alguém que uniria em si mesmo ambas as funções, né? E esse alguém é Jesus Cristo, né? As duas oliveiras fornecem o azeite que mantém o candelabro aceso. Da mesma forma,
Cristo como rei e sacerdote, é a fonte de toda a unção que flui para a igreja. Flui para nós, né? Então, ele é o rei que governa o seu povo, é o sacerdote que intercede por nós, dele flui o Espírito Santo, né, que nos capacita, que nos ilumina. Amém, queridos? Então, toda a unção que nós precisamos vem de Cristo. Ele é a fonte, ele é o rei, é o que governa a vida, ele é o sacerdote que intercede por nós. Então permaneça ligado a ele e Deus te abençoe. Né? Do início ao fim, tudo é graça. Olha, tudo é graça. Né? Um dia, eu andando na rua, eu vi, nunca foi sorte, sempre foi Deus. Né? Eu digo para você que nunca foi pelos nossos esforços, mas pela graça de Deus. E um dia, né, quando nós estivermos na santa cidade, veremos face a face aquele que é rei e sacerdote. O óleo terá se transformado em glória eterna, maravilhas, né? E a luz nunca mais se apagará. Até lá, nós devemos brilhar pelo Espírito, pela graça, para a glória de Deus. Amém, queridos? Deus te abençoe. Olha, compartilhe esta mensagem com alguém, né? Dá um like nessa mensagem. Entra no canal do YouTube, dá um like, se inscreva nesse canal. Isso é muito importante para que nós ganhemos, né, mais espaço aí, que pessoas sejam alcançadas por ela. Amém? Deus te abençoe. Um beijo no teu coração. Fica com ele, em nome do Senhor Jesus.